uma satisfação, tá? Mais uma vez, compartilhando aprendizados, mais uma vez contribuindo. Então, hoje, né, a gente vai ter uma convidada especial, a Lorena, foi a minha paciente, e dentro a questão de ansiedade e a questão da maternidade, né? Como é que essas duas coisas elas podem, né, estar relacionadas, e o casamento também, né? Quando a gente fala de maternidade, essa mãe pode ser recém-mãe, ou enfim, ela tem vários papéis. Então ela precisa dar conta da questão do relacionamento, né, homem e mulher, a questão como mãe e atividades, sonhos, né, a questão profissional. Então são vários desafios para essa mãe. Então a Lorena, né, vai estar junto com a gente nessa noite, justamente para estar compartilhando esses vários papéis, e hoje mais especificamente, né, a maternidade e o casamento. Então ela vai estar trazendo alguns pontos, eu já vou estar chamando a Lorena, e é um tema muito rico, tá? Se você está na live, compartilhe essa live para mais pessoas, já curte, né, essa live e espalha, gente, porque realmente vale a pena, e pela experiência que a Lorena tem, eu acho que é bem interessante a gente escutar a história dela, né, e alguns dados que a gente vai trazer aqui. Olá! Seja bem-vinda mais uma vez. Essa live para compartilhar, acho que informação, conhecimento vale ouro, né? Vamos dizer que o conhecimento ele vale mais do que o próprio dinheiro, porque esse conhecimento pode produzir felicidade, pode produzir um bem-estar, pode fazer você construir relacionamentos duradouros, você pode construir uma série de coisas baseado nesse conhecimento. O dinheiro, ele pode, né, ele pode vir e pode ir, mas o conhecimento, o autoconhecimento é a maior riqueza, com certeza. Seja bem-vinda, Lorena, né, para mim é sempre uma honra você estar aqui junto com a gente. E eu vou passar a fala para você se apresentar, para quem não te conhece, e a gente, né, seguir essa live. Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Lorena, sou mãe de um menino de 3 anos, e se vocês escutarem alguma intervenção, não liguem, não se importe, é maternidade real, toda hora ele vai me chamar minha atenção. Desde já, agradeço a todo mundo que está aqui. Quem não entrou ainda, seja bem-vindo também. Como o Itsu falou, se você conhece alguém que é mãe ou que vai ser mãe, importante, manda um aviãozinho para essa pessoa, marca a pessoa. Ô, Fran, prazer estar lhe vendo. Marca essa pessoa, mande para muitas pessoas, porque o assunto de hoje é bem interessante. E eu fiz umas pesquisas baseadas nisso e fala muito a respeito de que muito mais de quem a gente é do que o outro, na verdade, né? Porque o conflito só gera a partir do que eu não consigo fazer ou que eu não consigo falar. Então, assim, desde já, agradeço todo mundo. Boa noite, meu amor. Manda aviãozinho, gente, manda aviãozinho, manda coraçãozinho, bora participar. Hoje eu quero ver participando, viu? Preciso que vocês participem para que assim a live se torne interessante também, tanto para mim quanto para vocês, porque como o Itsu falou, o conhecimento é importante, dinheiro a gente consegue, mas conhecimento a gente adquire. Então, bora lá. Quer completar, Itsu? Não, quero me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Itsu Moraes, né, sou psicólogo clínico e também faço treinamento de empresas e, né, coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental. Todo esse conhecimento, né, tem está ajudando várias pessoas e eu fico muito realmente grato por isso e realmente ajudar pessoas, porque às vezes pela falta do conhecimento, às vezes a gente tem um sofrimento prolongado na nossa vida, mas se a gente soubesse, né, daquela informação,
aquele conhecimento, talvez você mudasse até, tem situações que você muda a sua história de 5 anos que você está ali vivenciando, mas se você soubesse desse conhecimento, você não estaria levando daquela forma, ou lidando daquela forma, ou não estaria naquela condição ali. Você poderia mudar. Então, eu falo muito de autorresponsabilidade, né, em qualquer processo, realmente de mudança da vida, a autorresponsabilidade é fundamental. Se você acha que a culpa é do fulano, do beltrano, do governo, das pessoas, você não vai fazer nada. Mas no momento que você vê que o resultado da sua vida é por causa, responsabilidade sua, as coisas começam a caminhar. Dá um início a um pontapé inicial. E esse conhecimento aqui realmente é fundamental para você dar os primeiros passos para realmente você melhorar talvez uma situação que você esteja. E elemento mãe, né? A questão mãe é algo que merece uma atenção especial, porque o que a gente escuta, né, e a Lorena está aí, em termos de vivência, para compartilhar com vocês, que é um desafio e tanto, tá? Então, fica ligado. Então, fica ligado, né? Vou passar a fala para a Lorena para que ela possa, né, começar a falar, né, dessa experiência aí, que é bem interessante. Então, maternidade versus casamento, né? Eu botei assim porque muitas pessoas romantizam, né, a maternidade, e aí, quando vai para a realidade, vê que não é nada fácil. E com são inúmeras mudanças, tanto física quanto emocional principalmente. E à medida que essa mãe vai ganhando mais intimidade com esse bebê, outros sentimentos e outros relacionamentos vão ficando esquecidos ou adormecidos. Porque é fato, quando o bebê nasce, a mulher fica focada, né? Até porque são várias questões, o não saber lidar direito, por mais que quem já tem experiência de ter cuidado de tantas outras crianças, quando a gente tem nosso próprio filho, é único. É aquele pedacinho que você sabe, é seu, é responsabilidade sua. Então, assim, tem casamentos que chegam ao limite logo quando esse bebê nasce. E às vezes eles passam do limite. Às vezes tem casais que se divorciam. Eu fazia parte de um grupo de mães que vira e volta tinha relatos que meu esposo não aguentou, saiu de casa, eu tô tendo conflito e não sei o que, e às vezes ele me acha fria, ou então a gente não conversa mais como antes, e coisas desse tipo. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, baseada numa pesquisa que eu achei no site O Estadão, que fala que durante 30 anos foi feito um estudo como a paternidade afeta o casamento. E um percentual bem conclusivo. A realidade entre os cônjuges sofre quando surgem os filhos. A pesquisa aponta que a taxa de declínio de satisfação com a relação é quase 2 vezes mais aguda em casais com filhos do que os que não têm filhos. No caso de uma gravidez não planejada, os pais sofrem os impactos negativos ainda mais fortes em relação ao seu relacionamento pessoal. Quanto da gente, né? Pelo menos eu conheço muitas pessoas que tiveram filhos, tinham um relacionamento bonitinho. Depois que teve filho, principalmente assim, quando são pais na adolescência, aí tentam levar um relacionamento e depois acaba esse relacionamento, deixa de existir. E aí, por conta desse distanciamento, né, que é importante falar, existe essa questão a falta de interesse. Quando a gravidez vem desejada, o outro não sabe direito o que pensar, o que falar, como se posicionar. E aí, diante disso, surgem várias questões. Além da intimidade sexual, os novos pais tendem a parar de dizer e fazer coisas que faziam antes. Lógico, né? Mudou a rotina, é normal
que deixe de sair, que deixe de ir no cinema, que deixe de assistir um filmezinho, uma série até mais tarde, é normal. Mas que com o tempo a gente tem que voltar à nossa rotina e à nossa realidade para que não deixe também o marido ou a esposa lá esquecido. Até porque já fazia parte antes da relação, é uma coisa que agradava os parceiros e isso precisa perpetuar. Com toda a mudança, alguns pais ficam um pouco mais sobrecarregados. Por quê? Algumas mães param de trabalhar ou reduzem o horário de trabalho. E com isso, os pais adquirem maior responsabilidade financeira. E as mães acabam se encarregando cada vez mais do trabalho de casa e dos cuidados com filhos. O que pode levar a um sentimento de frustração, culpa, angústia e ambos os sentimentos de desentendimento emocional para os pais. Porque os dois estão muito sobrecarregados. As novas mães falam com frequência de isolamento social, a perda de identidade que a gente falou em algumas outras lives atrás, que a mulher começa a se questionar, perde amigo, os parentes se afastam, se sente sozinha. E aí com isso tudo vai perdendo mais a questão da identidade social, não é nem só a questão da identidade pessoal, a identidade social. Tudo isso tem efeitos duradouros e fundamentais no novo ciclo de apoio dessas mães, incluindo do seu cônjuge. É importante que tanto as pessoas que conheçam essa nova mãe e esse cônjuge apoiem, porque ele pode ter um momento duradouro e perpétuo que chegue a um determinado comum das pessoas se distanciarem de verdade, ou como ele pode vir mais forte e à medida que isso for trabalhado e diluído, ele vai passando com o tempo. É uma questão de saber administrar. E a rede de apoio, tanto conjugal quanto de amigos e familiares, é importante nessa questão. Para que essa mãe possa desabafar, possa estar conversando, possa estar falando o que sente, o que não sente, tá descansando, porque até é uma fase que não dá para descansar. Porque quando a criança dorme, a mulher tem os afazeres de casa. Quando a criança acorda, tem vezes que ela nem terminou direito, não teve tempo de tomar um banho. E às vezes o marido chega, e aí quer uma casa arrumada, quer uma comida pronta, e a mulher tá toda descabelada, a casa ainda não tá arrumada, e o menino chora, e aí ele não vai entender. O marido, quando ele entra em casa, que ele tá olhando tudo aquela bagunça, ele não vai entender. Mas antes dele falar qualquer coisa, a mulher por si já está se autocobrando. Que ela já pensa, meu marido vai chegar, não tá nada pronto, olha o meu estado, o corpo que não voltou pro lugar, as olheiras, o menino chora, eu queria ter um tempo assim, ter um tempo assado. E aí ele chega em casa, quase que ele encontra uma bomba relógio pronta pra explodir, né? Que às vezes ele diz um boa noite, o boa noite tá parecendo que ele tá perguntando, e aí, não tem nada não? Porque na cabeça da mulher, às vezes quando ela tá muito estressada, é isso aí. Ele dá um boa noite e ela entende, eu não fiz nada. Ela tá, o psicológico tá tão abalado na correria, na agonia, que ela começa a se cobrar demais. Assim, importante só frisar que quando a mulher, né, se torna mãe, é um novo papel. Então, isso é novo para a mulher, isso é novo para esse marido, esse pai, é algo tudo é muito, então nesse processo é esse papel. O que a gente precisa gerenciar essa questão dos papéis, que esse novo papel, esses novos papéis sejam deixar bem claro e dentro dessa dinâmica, para que até se for o caso, na verdade, isso, né, precisa de um autoconhecimento e um conhecimento para realmente começar a puxar, né, vamos dizer assim, puxar a rédea da situação. Como você não sabe muito bem o que
talvez essa mudança, não está consciente dessas mudanças, então a coisa corre um pouco solta, entre aspas. Você não sabe o que está acontecendo, você está digerindo, está tudo muito novo, você está digerindo. Então, o digerir, então, existem esses novos papéis. Então, esse conhecimento está ligado, está realmente tendo esse conhecimento, então, talvez é preciso sentar e conversar, talvez até, porque isso tem muito a ver com a cultura, né? Qual é a cultura que esse homem, esse pai ou esse marido, né, com a questão de conseguir, por exemplo, a questão do dinheiro, né, a questão de trabalhar fora, quando chegar, e como você falou, está tudo pronto. Então, isso tem um pouco da cultura também. Então, para poder mudar um pouco isso, né, vamos dizer assim, até talvez sugestionar, talvez o dividir, eu estou dando aqui um exemplo que poderia ser uma possibilidade para gerir algumas coisas, por exemplo, da sobrecarga dessa mãe, né? Então, essa questão de alguma atividade que esse marido pudesse fazer, né, como alternativa, não é a única o que eu estou defendendo aqui, não. Mas talvez aliviasse em algum momento e esse movimento poderia até aliviar a questão desse tempo desse casal. Né? Sim, com certeza. Então, porque assim, é muito novo, como eu falei, esses papéis são muito novos e para digerir isso tudo tem que ter uma busca aí particular, né? E quando se fala de casal, não é só uma pessoa, não é só a mulher, não é só o marido, né? Que os dois estejam nessa mesma energia, porque vai facilitar também. Então, só para dar um acréscimo aí do que você está falando. É como eu disse em outras lives, né? A gente não pode tratar uma ferida que a gente não sabe onde dói. Uhum. Porque a questão do autoconhecimento é muito importante. Embora, mesmo tendo autoconhecimento, no início principalmente no início da maternidade, a questão puerperal, tá todo mundo brigando dentro. São várias pessoas dentro da mulher e todo mundo tá querendo um pedacinho dela. Então é uma briga constante. Até os ânimos se acalmarem, os hormônios se estabelecerem, é muita informação. E assim, é o que eu digo, foi como você falou, é um papel novo para ambos os lados. O homem, ele tem a sua particularidade, que para ele também é tudo muito novo. Porque tem a questão que a esposa, ela passa a ser mãe. E aí gera toda uma situação diferente. E a mulher, ela passa também a agir diferente. Ela vive diferente. Eu digo, os objetivos dela, a expectativa dela é outra. Antes ela tinha como prioridade arrumar a casa, se arrumar para o marido e sair. Hoje em dia não. Hoje em dia ela tem outras prioridades. E a questão que você falou, às vezes, tem mulheres que reclamam, meu marido saiu, era para ter voltado e até agora não chegou. Às vezes, naquele momento que ele tá chegando, ele tá pensando na rua. Ele tá respirando um pouquinho melhor. Ele tá conseguindo, porque assim, eu acho muito interessante que tem um pastor que fala para casais, que é o pastor Cláudio Duarte, que o momento, o homem tem a caixa do nada. Às vezes a gente, mulher, tá falando igual louco, o homem tá ali, ó. Aí você fala, ouviu? Aí ele faz, hã? Ele tá no momento de total inércia. Ele não tá nem ouvindo, nem processando nada. Ele só tá no momento dele. Ele tá ali assimilando como é que foi o dia dele, tá pensando, botando as coisas no lugar. Enquanto a gente tá pensando no menino que não dormiu, na casa bagunçada, no banho que não tomou, na comida que não foi pronta. É muita informação. E às vezes eu digo assim, calma, pera ainda. Eu tô agora acompanhando um casal mesmo que são pais recentes. E a gente tava comentando e tal, e ela... mas ele não sei o que ele sabe, que demora, eu fiz. Você já pensou que ele também precisa ter o tempo dele, o momento dele?
Que às vezes quando a gente vira mãe, a gente fica um pouco egoísta, né? Eu preciso, eu quero, eu necessito, e eu. Mas o outro também precisa. O outro, ele precisa sair um pouquinho, nem que seja para jogar uma bola, para resenhar, para tomar uma cervejinha que seja, até para andar na rua, fazer nada, só para pensar, ele precisa desse momento. Assim como a gente também precisa. Então, assim, pensar no outro como se a gente mesmo estivesse sentindo é importante, principalmente para que não haja conflito. Sabe, de às vezes quando você for falar, é chamado que eu falo, dá o tapa de luva. Às vezes quando você for falar uma coisa, você pensa, mas, poxa, eu tô cansada, mas ele também tá cansado. Óbvio que a rotina, o cotidiano de uma dona de casa é muito mais estressante de quem trabalha na rua. Mas nem por isso significa que a pessoa que esteja trabalhando na rua não se estresse também. O que acontece é que são papéis diferentes e são responsabilidades divergentes. Então, às vezes, a pessoa tá ali querendo ser ouvida, mas também não tá falando. A gente Porque a partir do momento que você... A gente pode falar também que são cobranças diferentes, né? No caso, o homem ele tá tendo cobrança, ele tem uma cobrança particular. A mãe e a mulher têm uma cobrança particular em casa, né? Vamos dizer assim. Então, se não existe uma cobrança talvez externa, talvez de um chefe, de uma coisa, mas existe talvez uma cobrança dele mesmo, como homem, né? Sim. Então, dependendo como esteja, talvez a questão da situação, né? A questão do casamento, enfim, uma série de coisas, sonhos que talvez foram adiados, e, enfim, coisas que ele goste, enfim, pode passar uma série de coisas na cabeça desse homem e dessa mulher. Mas é importante a gente não perder de vista isso. Sim. Até também a questão sexual, né? Porque pra mulher, depois que ela tem filho, é quase nada, né? Fica ali meio esquecida aquele negócio que pense bem, se a mulher tá tão conectada com o filho, não consegue ter outros relacionamentos, você acha que a mulher vai pensar em vida sexual? O homem, pra ele, tá massa. Qualquer hora que se rolar, rolou. Mas pra mulher, não. Ela precisa de um tempo, ela precisa... Porque primeiro que pra mulher chegar nesse ponto, ela precisa estar bem com ela. Se ela não tá bem com ela não tá sentindo legal. Não dormiu direito, o corpo não tá do jeito que ela gostaria, o corpo não voltou pro lugar. Ela não tá se achando bonita, automaticamente ela não vai se achar desejada. Então, se ela não tá desejada, automaticamente a libido dela cai. E aí, o cara tá lá na expectativa retada e ela tá aqui a 0%. Aí, às vezes, fica ele a quase 80% e ali 0%. É uma conta que não bate. Filho, aí não. Então, assim, se não rolar a conversa, de dizer assim, hoje eu queria alguma coisa, não sei o que. Então, às vezes, o cara chega, tá esperando que a mulher... Porque eu digo por experiência própria. Às vezes tá esperando que a mulher já esteja com a roupinha mais bonitinha, não sei o quê. A mulher tá lá com a roupa cheirando a leite, tá lá com aquele menino abusando, e o cara chega assim e faz... E aí? Você percebe na cara dele a cara da decepção. Tipo, é isso que tem pra hoje? Sabe? É evidente. E eu trouxe aqui... Pode falar, Wins. Vamos enfatizar, você que está assistindo, também coloque a opinião de vocês, que é importante para que a gente possa, né? Sim, a gente não está aqui, né? A Laurinha está expondo a experiência, ouvindo, né? E de acordo com isso, vocês colocarem, talvez seja uma vivência sua, ou de alguém que você conhece, para que a gente possa, né, tá fazendo essa troca, né? De aprendizado. É importante que vocês participem e coloquem a visão de vocês, tá? E também espalhe essa live, né, para mais pessoas. Manda um vinho para aquela pessoa que você acha importante. Marca aquela pessoa que você acha que deveria estar assistindo. Ou até mesmo que você está assistindo e o seu cônjuge está lá. Mande para ele. Porque às vezes o que você não tem coragem de falar, o outro fala. Sim. Então, como eu estava falando, aí tem essa questão da expectativa.
Aí eu brinco muito, a expectativa versus a realidade, né? Às vezes você tá naquela expectativa, mas você não fala com a sua expectativa. E como é que o outro vai saber? A realidade vai ser nada. Então, assim, a gente, na teoria, a gente sabe, né, que casamento é diálogo. Mas na prática isso rola pouco. Entende? E aqui eu trouxe 5 lições para fortalecer o casamento. São coisas assim que tem um pouco a ver do que eu falei em contrapartida e pra gente também tentar, né, se policiar em relação a outras coisas. A reclamação saudável. Todos nós temos desejos e necessidades, e as necessidades podem colidir, produzindo fortes emoções. Como eu estava falando aqui, né? A expectativa é a realidade. A minha necessidade é uma, do meu esposo é outra. Se eu não chegar e perguntar o que você quer, o que está acontecendo, o que você está pensando. Tem um ditado que diz que dois duros não erguem o muro. Então, se eu estou pensando uma coisa, ele está pensando, e eu não tenho a capacidade de chegar e perguntar para ele o que ele está pensando, às vezes ele vai ficar pensando, os pensamentos vão morrer, vão virar feridas ou possivelmente obstáculos entre a gente, vão virar bloqueios. Sim. Com isso, podemos desenvolver um estado de espírito chamado sentimento negativo. O sentimento negativo é onde os maus pensamentos sobre o meu parceiro ou a minha parceira dominam e anulam qualquer pensamento positivo. E aí, qualquer informação que vier para mim, eu automaticamente já vou associar com algo negativo. Às vezes ele vai estar bem intencionado, ele vai vir, você já vai estar pensando assim. Aí vem coisa. O que ele quer? Então, sempre vai vir algo negativo. Isso é importante também, a questão dessa parte do negativo, a questão dessa parte, né, da reclamação saudável, a questão de que o Whindersson falou, a questão do autoconhecimento. É você, principalmente a mulher, trabalhar a ansiedade, esse estresse materno, porque quando a gente está sobrecarregada, realmente a gente não consegue ver pontos positivos em ninguém. Porque você está tão cansado e você só vive buscando alguma coisa que não está em você. E aí, com isso, você acaba procurando nos outros, só que assim, cada um tem a sua realidade, cada um vive do seu jeito. E às vezes você vai procurar e não vai encontrar. E com isso, vem os pensamentos negativos, porque você cria expectativa sobre uma pessoa e a pessoa não corresponde. E diante disso, você vai colocando cada vez mais problemas e cada vez mais problemas. Nesse cenário, há dois resultados possíveis. Para evitar a dor, ou então o confronto, tem casais que eles se distanciam. Tipo, aí vai pensamento. Dá licença, mãe. Aí pensa assim, eu vou conversar com ele. Aí o outro pensa assim, já vai começar. Lá vem ela. Então, assim, às vezes um só fala, o outro ouve. Ou às vezes ele tá ouvindo, realmente tá ouvindo, mas processando ainda não tá nada. Só tá ali falando mesmo, sabe, pra dizer. Ela vai falar, daqui a pouco vai parar. E aí, pra evitar o desgaste, porque às vezes ele quer falar, mas não sabe como falar, ela quer também falar, e vice-versa. Quando não expressam as suas necessidades e queixas, o parceiro ou a parceira é mantido no escuro, reduzindo a probabilidade de atender às suas necessidades, porque não sabe o que há de errado. É o que eu tô falando. Se eu não sei onde tá doendo, se eu não sei onde eu posso melhorar pro meu parceiro e vice-versa, como é que eu vou fazer? Às vezes, tipo, um exemplo. Ele tá querendo comer uma comida diferente. E eu tô a semana toda querendo fazendo aquela mesma comida. Se ele não chegar e falar assim pra mim, poxa, hoje eu queria uma comida diferente. Aí ele vai chegar no trabalho, vai encontrar aquela mesma comida, aí vai ficar com a cara desse tamanho. Aí eu vou dizer o que foi. Aí ele fala assim, nada. Na cabeça dele tá de novo essa comida. Só que para evitar o conflito comigo, ele vai dizer nada.
Só que eu não vou gostar da cara dele e automaticamente vai gerar um movimento reverso em mim. E isso gera uma bola de neve, porque ele vai chegar, possivelmente vai sair quando chegar, e a gente, mulher, tem muito esse defeito que a gente fica remoendo os sentimentos que a gente sente de manhã, mesmo dia de tarde, mesmo dia de noite. Se não for curado, se não for conversado, se não for amenizado, ele se perpetua. Outra coisa que eu trouxe é o conflito saudável. No relacionamento onde se evita conflitos, os cônjuges perdem a oportunidade de explorar. Casais que evitam conflitos podem passar anos juntos, simplesmente ignorando ou minimizando suas diferenças. É como eu falei agora, às vezes a gente pensa uma coisa e aí, com medo do confronto com o outro, aí deixa de falar. E ali você vai diminuindo o seu eu, diminuindo a sua voz. E às vezes para você pode estar tudo horrível, você está dizendo que está tudo bem, só para evitar o conflito. Só que o conflito, o que é bom no conflito? Porque quando você briga, não é brigar de certa forma. Quando você discute ou quando você abre um diálogo mais acalorado, você termina falando algumas coisas que você realmente sente que está no fundo do seu coração, que só em determinadas situações vão sair. É o chamado jogar a verdade na cara, né? Tem coisas que você só fala no alto de uma discussão, quando a discussão já está acalorada. Então, assim, ficar guardando, ficar remoendo, ficar guardando, ficando pra si, às vezes você tá ali ó, com a chave que pode abrir a porta do relacionamento para tornar um pouquinho melhor, mas você tá com medo de que o outro do outro lado feche a porta. E aí fica um embate de eu não sei se eu falo, eu não sei se eu não falo, se eu falar eu vou brigar, e se eu brigar vai gerar um efeito reverso e vai se estender e tal. E aí vão perdendo a oportunidade de explorar os problemas e possivelmente solucionar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É que sua imagem começou a ficar um pouco borrada, mas estou conseguindo te ver. Assim, é muito interessante alguns relatos que possa ser até a questão do homem, pode ser da mulher. Essa questão essa coisa que o outro me conhece e eu não preciso falar e o outro tem que reconhecer. É isso. O outro, então eu vejo um pouco dessa fala e o mais que o outro te conheça, ou conheça, né, o cônjuge, essa questão não pode ser levada dessa forma, porque isso só dispara outros gatilhos, né, nessa relação. Então é importante que você fale, né, verbalize, deixe claro para esse outro. Não espere que o outro, o fulano de tal me conhece, ou então ele deveria me conhecer e deveria perceber aquilo, né, o que for. Talvez o caminho não seja bem esse. Esse caminho talvez seja mais longo para resolver algumas questões que estão ali emergentes. Então, é bem interessante a gente trazer esse ponto também. O terceiro elemento é entender que a raiva pode mudar a relação. Como isso? Aceite a raiva e use como catalisador para melhorar o seu casamento. Aí parece meio loucura, né? A gente usar a raiva como uma parte positiva. Por quê? Porque quando a gente está com raiva, a gente costuma a falar as coisas que a gente sente. Principalmente a mulher, né? Eu digo por experiência própria. E aí, eu digo assim, reconheça que a raiva é um sentimento positivo. Por quê? Às vezes o que está lá internalizado, que você não consegue falar, no momento da raiva você solta. Aí o outro, agindo com a parte
positivo e racional, pega aquelas coisas que foram soltadas e diz, olha, isso está machucando ela ou ele, isso está machucando ela ou ele, eu posso melhorar nisso, eu posso futuramente, quando estiver as coisas mais calmas, sentar com ela ou com ele para conversar sobre isso. Aproveitar a oportunidade. A quarta questão, a quarta lição para melhorar o casamento é gratidão e reconhecimento. Que eu acho que o que toda mulher procura e o que toda mulher espera. Uma das chaves para o casamento ser mais feliz é demonstrar carinho e admiração, que são perfeitos antídotos para o distanciamento emocional e os sentimentos negativos. Porque geralmente eu estava até comentando com um grupo de namorados que tem na igreja, que eu falo assim, que ninguém namora com ninguém sem admirar, sem achar bonito. E quando geralmente a gente quer melhorar ou quer ser melhor para o outro, é porque a gente admira essa pessoa e a gente quer ser melhor para essa pessoa. Então, para isso, a gente precisa ter um sentimento de carinho, ter um sentimento de admiração. E aí, é muita questão assim, uma questão responde a outra, o que eu falei antes, a respeito dos pensamentos negativos. Se você só tem pensamento positivo sobre o seu cônjuge, como é que você vai ter admiração por ele? Aí vem a questão do trabalhar, sabe? Esquece um pouco os defeitos, volta, sabe, a balança. Por mais que você pense, mas ele é bagunceiro, mas ele é bom pai. Mas às vezes eu tô falando, ele não ouve, mas ele é carinhoso. Sabe, quando você achar um defeito, procure outra qualidade para se sobrepor. Porque mesmo que não fique nível a nível, com o tempo você vai começar a perceber. Quando você procura qualidades, você vai achar. E quanto mais você pensar nas qualidades, menores vão ser os defeitos. Por mais que a pessoa tenha. Assim, só para complementar. Um exercício que você que está assistindo aí pode estar fazendo é fazer uma lista de quais são as coisas, quais são as qualidades ou quais são os elementos dessa pessoa que você está, que você admira. Então, fazer essa lista de uma forma habitual, uma forma constante, para que isso fique ali, né, martelando de forma positiva. E as qualidades, o que você admira e as qualidades, você fazer essa lista, né, como um exercício até diário. Então, é uma sugestão que eu posso estar passando para vocês, que isso pode funcionar. Entenda que só isso não vai, né, ou resolver uma situação, mas entenda que é uma ação, né, uma pequena ação aqui, outra pequena ação ali, juntando tudo, vai dar realmente uma ação, uma construção de algo que realmente pode fazer diferença nesse cenário, né, de casal, nessa questão, nessa dinâmica, né, da maternidade. Então, assim, outro ponto é você, que é uma das leis da autorresponsabilidade, se for para criticar, cale-se. Esse exercício, porque a crítica, ela geralmente, ela aumenta a resistência dessa outra pessoa. Então, a crítica, ela não vai ajudar a dissolver, a resolver aquela situação ali. Então, se for para criticar, aquilo não vai, a crítica não vai acrescentar ali. E a reclamação, né? O nome já diz, reclamar, né? O clamar novamente só de forma negativa. Em vez de reclamar, você vai dar o quê? Sugestões em relação àquilo. Porque uma pessoa que reclama, ela parece um termômetro. Ela só indica, vamos dizer, a temperatura. Indica o que está errado, mas sim. E aí eu faço o quê? Qual é a solução disso? Já que você me apontou isso, qual é a alternativa para poder solucionar isso? Esse é o ponto. Não adianta você só apontar o erro. Você vai o quê? Tá. Qual é a sugestão para fazer todo esse procedimento? O fulano,
Você já pensou que nessa possibilidade pode ser melhor? Em vez do reclamar, você sugestionar um possível caminho, uma possível alternativa e um possível solução para aquilo. Então, você indicar. Então, pode ser uma das alternativas nessa comunicação, né, desse casal, enfim, nessa dinâmica pode começar a funcionar. Porque a crítica, a reclamação, ela cria um ambiente que não é propício de uma boa relação. Essa que é a verdade. Então, assim, são pontos, né? Não é isso que vai... só isso vai melhorar a dinâmica, mas se você começar com cada ação, né, e as que foram ditas aqui, é bem interessante você começar a dar o pontapé inicial para melhorar algumas coisas nesse cenário aí. E o quinto, não menos importante, são problemas perpétuos. Problemas perpétuos podem prejudicar o casamento. O que vem a ser esses problemas perpétuos? Foi o que eu falei. Às vezes eu estou pensando uma coisa, eu fico calada e eternizo em mim. Aí, aquele problema que era pequenininho, no outro dia ele ganha um pouquinho mais de grama, ele ganha um pouquinho mais de grama. Vai chegar um momento que se eu não abrir o meu coração, se eu não dividir com o meu cônjuge, ele vai tomar uma proporção muito maior, que em vez de um grão, ele vai se tornar uma pedra. E cada vez mais grande, até que vai chegar ao ponto que ela vai virar um divisor de águas. Ou para o bem, ou para o mal. Vai chegar o estopim, ou vai dizer assim, eu não gosto de você por isso, ou então simplesmente vai esfriar o relacionamento, cada um vai para o seu, simplesmente por quê? Porque não houve diálogo, não houve dizer, olha, eu não gostei do que você fez, eu não gostei disso, ou como isso falou, sugerir, olha, você poderia ter feito assim, você não poderia ter feito assim, por que você não faz assim? E hoje em dia é muito fácil, né, a gente se comprometer e dizer assim, porque eu sou assim. Mas você procurar as qualidades do outro no outro que não tem em você é muito complicado. Porque você querer que o outro lhe ouça, que o outro lhe entenda, e você tá pronto para ouvir? Tá pronto para entender? Sim. Não, essa questão que você falou, né, do fato de não falar, né? Isso repercute de uma forma tamanha que a gente não tem nem noção. O fato de você não ter dito algo, né, que era para ter sido dito, aquilo vira um sintoma. Ou seja, qualquer coisa que tenha, você reage. Às vezes até de forma desproporcional. E você não está nem ligando uma coisa a outra. Né? Às vezes aí a pessoa que está, né, a pessoa que guardou e a pessoa que está, né, interagindo com essa pessoa. Essa que guardou vai reagir. Aí a pessoa até fica, às vezes, até sem entender essa reação desproporcional. Quando você reage, você não está no comando das suas emoções. Você está aquém ao outro. Então, para você diluir isso e você realmente passar a agir em vez de reagir, porque reagir você está sempre aquém ao ambiente. Esse ambiente vai, vamos dizer assim, te controlar. Mas se você começa o quê? Nesse caso, você expressa o que você está sentindo, você elabora isso, você dilui esse sentimento, você está mais presente naquela situação. Quando você reage, você está mais no passado, você puxa aquela situação e mais. Você reage no aqui e agora, baseado naquele passado que aconteceu. Né? Então, são pequenas coisas que vão fazer diferença nessa dinâmica aí. E o importante, não menos importante, é ter diálogo. E como o Itsu falou, se você for falar e às vezes estiver chateado, for criticar, espere um momento oportuno, respire, reflita, ou então se você sabe que o outro está chateado com você por alguma coisa que você fez e ainda não desenvolveu a possibilidade de estar pedindo desculpa, faça alguma coisa que o outro gosta em reconhecimento ou um pedido disfarçado de desculpa. Faça um jantar, espere a pessoa chegar, crie um ambiente gostoso.
Ou então, às vezes, até você perguntar como foi seu dia. Muitas vezes, a pessoa está esperando só você falar isso para ela desabar na sua frente. Às vezes a pessoa chegou, tomou banho, você tá ali, pergunta só assim, tudo bem, como é que foi seu dia? Por mais que você escute, porque aqui em casa é assim, geralmente quando eu pergunto, eu já sei quase a mesma resposta. O mesmo enredo de trabalho, mas eu preciso fazer isso porque às vezes eu quero falar alguma coisa e é diante dessa situação que ele vai perguntar, e o seu dia, como foi? E aí eu vou falar como é que foi meu dia, simplesmente sem ele chegar em casa e eu despejar. O meu dia foi assim. Eu tô vendo. Sem despejar o turbilhão de emoções que eu tô na minha cabeça. Eu pergunto pra ele perguntar pra mim, pra eu perceber que ele tem algum interesse no meu dia. Mesmo que não tenha. Mesmo que ele esteja cansado. Então, assim, é uma válvula. Você oferece ao outro o que você quer receber. Se você quer atenção, dê. Porque vai chegar um momento que a chavinha vai girar. Se você pensa assim, mas hoje meu dia foi cansado, o menino foi assim, não sei o quê. Eu acho importante, assim, principalmente para as mamães que viraram agora, crie uma rotina de sono do seu filho, onde chegue o momento que o seu filho durma e você possa desfrutar um pouco do prazer de estar com seu marido, de assistir um filme, ou de simplesmente dormirem assistindo um filme, que aqui em casa rola isso também. A gente está assistindo um filme, os dois dormem, mas pelo menos aquele momento é da gente. Sem filho, sabe? Sem dizer, mas porque o filho tá sempre aqui. E porque depois que a gente teve filho, a gente não tem tempo. Realmente, a maternidade e a paternidade é uma responsabilidade muito grande, é um peso. Mas que se você souber administrar, você consegue usufruir perfeitamente. Quer completar, Whindersson? Não, assim, é só pegando aquele ponto, né, da questão no momento ou talvez da raiva, a gente perceber que vai ter gente que vai querer conversar na hora. Tem gente que vai querer não conversar na hora. Então, é perceber quem é que faz isso, né? Quem é que quer conversar e quem é que quer ficar mais na sua. Então, isso, né? Dá um tempo para depois conversar. Então, você perceber essa diferença, até para conversar qual é o melhor momento nessa dinâmica, é bem interessante também, né? Porque geralmente eu falo porque a gente que é mulher, a gente espera, né? Internaliza, se acomete de algumas coisas, guarda ali, chega no último momento, quando o cara chega, às vezes tá por um fio, que ele vai fazer isso aqui, e a gente vai falando, e o cara tá assim, ó. Peraí. Calma. E a gente só quer falar, e às vezes o cara não entendeu nem a primeira palavra que a gente falou, mas a gente tá ali igual uma metralhadora. E aí a importância de parar e conversar, sabe? Você e às perceber vezes, a dinâmica do outro, né? Perceber essa dinâmica. Isso. E às vezes, sabe o que é interessante? Eu falo assim, eu tô falando essa questão da mãe separar um tempo pro filho, sabe? Pra brincar, pra explorar, e na hora de ter um momento pro esposo, botar o menino pra dormir, o menino sabe, agora é o momento que a mamãe tem com o papai. Tanto que aqui em casa a Laura já fala assim, agora é o momento da mamãe e do papai. Ele pode estar assistindo o que for, a gente tira, eu geralmente boto ele pra dormir, a gente fica assistindo alguma coisa. Em contrapartida, eu vou falar para os maridos também. Pra você que é pai, pra você que é marido, ajude sua esposa. Ajude no serviço de casa. Quem sabe se ela não estiver mais disposta de noite pra ficar com você ou pra ter uma noite mais íntima. Se tem alguma coisa que não está agradando, não espera ela adivinhar não, minha gente, porque a mulher não tem bola de cristal, não. Chega e diga, não tô gostando. Eu gostaria que você usasse uma roupa assim, uma lingerie assim. Eu gostaria que você voltasse a usar aquele perfume. Eu gostaria que você fizesse esse tipo de comida. Sabe? Conversem. Ou então, se você tá percebendo que ela tá meio pra baixo, meio deprê, faça um jantar pra ela. Mesmo que você não saiba cozinhar, compre uma comida na rua, enfeite uma mesa, faça bonitinho, porque vocês não sabem o quanto isso valoriza o ego da mulher.
daquele start, assim, de tipo, ele fez pra mim, eu sou desejada, eu sou importante. Porque às vezes, principalmente quando graças a Deus já passei por essa fase. Mas quando a gente tá no início da maternidade, a gente se acha tão feia, tão cansada. E às vezes tudo que a gente quer é esse afago. Esse sabe se dizer eu te amo de forma diferente. Porque o cuidar é dizer eu te amo. Não só com as palavras. Você me fez lembrar de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Tá? Ele fala o seguinte, existe, né, pegando esse ponto, né, tem gente que gosta de ouvir, que é amada, de fazer, então, através da fala. Tem outros que é através de serviço, é fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, pode ser alguma coisa de casa, pode, enfim, são serviços. Outra pessoa pode gostar da questão do tempo de qualidade, o quanto tempo e a qualidade do tempo que você passa junto com ela ou com ele. Então, isso serve para os dois. Então, é uma forma também, né, de agregar conhecimento, é você perceber qual é a linguagem. Inclusive, nesse próprio livro, As 5 Linguagens do Amor, você que está assistindo, é bem interessante você ler, e lá tem um teste. Você vai descobrir se você, a sua linguagem é mais de escutar, né, que ama, enfim, através do escutar. E outra pessoa é a questão de passar o tempo, né? Aquela pessoa que talvez fala assim, pô, você não passa tempo aqui, um exemplo, né? Não passa tempo aqui em casa, ela está dizendo o quê? É o tempo, essa pessoa provavelmente tem um tempo a linguagem, tempo de qualidade, como a via de comunicação, né? E outro é toque, né? A questão da necessidade de estar próximo, né? Enfim. Então, são várias linguagens. Então, você que está assistindo, eu super indico, né? Isso serve, né? A gente está falando de casamento aqui, mas serve para as relações no geral também. É importante você entender, porque às vezes o que pode acontecer? Uma pessoa tem a linguagem da fala, né? De falar para o outro. E o outro é de servir. Então, a coisa não vai encaixar. Então, o outro está falando, eu amo você e tal, mas o outro está no servir. Ele está esperando de você que você faça alguma coisa por ele. E o que falou está esperando ouvir. Exatamente. Então, é aquela coisa, eu faço com o outro, espero aquilo que volte aquilo para mim. Só que às vezes não funciona bem, porque você vai esperar, é bom você ser atendido na sua necessidade. Então, se eu tenho a linguagem, né, da fala, da questão de escutar, então, e o outro tem outra linguagem, vai ter que conversar para ir conhecer essa linguagem de fato, para que um entenda o outro, porque se não entender, vai estar sempre num desencontro. Um vai dizer, não é que um está errado, eu amo, aí fala, eu amo, e o outro está esperando que você faça, aí a coisa não vai. A codificação não vai chegar. Então fala assim, o outro tá falando, eu te amo, eu não cheguei. Aí vai ter um dia que ele fala assim, vem cá, você não me ama, não? Aí o cara vai ficar sem entender, ou a pessoa vai ficar sem entender. Pô, eu falo aí o cara pensa, eu faço tudo por essa mulher, eu só falta pegar uma lua do céu pra dar essa mulher. Mas só falta não falar, porque tem gente que gosta de ouvir. Como isso falou, cada um tem um mecanismo, cada um é de um jeito. Então, para você que está ouvindo está assistindo essa live, um caminho para você começar a conhecer um pouco mais essa outra pessoa, né, seja marido, seja esposa, compre esse livro, né, ou então escute, né, tem audiobook também, sobre a questão 5 linguagens do amor. É bem interessante, a gente, né, ajuda bastante nessa caminhada aí. Né? Bem, eu falei tudo que eu precisava falar, o que eu queria. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Se eu ajudei alguém, se alguém gostou, por favor, deixe nos comentários que eu quero ver a interação de vocês. Eu quero ver se vocês gostaram. Porque pra mim foi muito válido, foi muito porque eu explanei aqui algumas coisas que é do meu cotidiano
Entendeu? É o que realmente acontece. E outra coisa também que eu digo assim se você não sabe como falar com outro, observe, que às vezes a gente vive num mundo bem paralelo que a gente deixa de observar e quer adivinhar, e às vezes a gente age fora da necessidade do outro. E aí também gera conflito. Verdade, verdade. Observe mais seu parceiro, observe mais sua parceira. Outra coisa que eu lembrei aqui, o homem geralmente ele tem esse poder ou não. Se você tá achando que tá faltando alguma coisa na relação, principalmente eu falo assim na questão íntima, mas minha mulher não se arruma mais como antes. Óbvio, na maternidade, meu filho, primeiro que as roupas já a maioria não dá mais. Fica diferente. Mas ela tá se arrumando assim, mas ela tá se arrumando assim. Compre uma roupa sugestiva e dê a ela. Uma roupa que você gostaria que ela usasse, dê ela como sugestão. E aí, elogie. O poder do elogio é tão grande. Você dá e diz assim, meu amor, você ficou linda. Aquilo já vai dar um start na cabeça dela. Por que ela me dá uma roupa nova? Eu tenho roupa. Será que tá faltando alguma coisa? Será que eu tô precisando de outra forma? Entendeu? E observe os sinais, porque tanto o homem quanto a mulher, eles dão sinais de quando alguma coisa tá boa ou quando alguma coisa está ruim. Observe os sinais do relacionamento, observe os sinais com seu parceiro, com sua parceira, para que vocês possam agir de forma melhor e assim agregar. E eu espero realmente, verdadeiramente, que essa live tenha sido importante e interessante para vocês, porque para mim... Então, né, agradecer a cada um de vocês que estão assistindo, a Lorena pela disponibilidade para estar falando sobre esse assunto, né? E eu vejo que essa questão da maternidade realmente é algo muito importante, né? Eu vejo mães que acabaram de ser mãe, o quanto esse período é tão, vamos dizer assim, desafiador, né? A questão, às vezes, do sono, né? Às vezes ficar sem dormir, então vários dias realmente é muito desafiador. Então, assim, em algum momento, né, essa rede de apoio, até o próprio marido, né, pode ser uma questão de dar esse apoio, né? Talvez ele não tenha a noção, né, em alguns casos, o quanto isso pode ser desafiador, tanto hormonal, em termos de mudança, né, porque essa mãe, ela fica mais sensível, as coisas realmente fica mais irritada facilmente, fica mais sensível de fato. Então, na verdade, quando a gente fica sem dormir, a gente... Isso vai interferir no humor, né? Isso vai interferir, não tem como não interferir. Então, a série está sempre ali no limite, né? Então, realmente é uma fase. Então, de fato, esse conteúdo, essa live é muito importante, né? Que chegue a mais pessoas, né? Como a Lorena falou, e que, pelo menos, se uma coisa que foi dita que você pegou, pelo menos, né? Teve um aprendizado e você conseguir colocar em prática, já valeu essa live. E se tiver mais aprendizado e você conseguir colocar, melhor ainda. Melhor ainda. Então, assim, né, gratidão a Lorena, né? E eu quero aproveitar e falar, né, da questão da programação da semana, né, do Instagram, Whindersson Moraes Coach. Toda quarta-feira, né, toda semana tem um filme onde a gente vai compartilhar. Amanhã tem um filme, O Diabo Veste Prada, onde a gente vai ter a participação da Simone, que é psicóloga também, vai ser bastante interessante. Dia de quinta-feira, estou aqui falando sobre psicologia, sobre a questão de saúde emocional, coach e também do mapa de perfil comportamental. Tá? E segunda-feira tem um encontro de empreendedores que ajudam, né? Você que está iniciando a questão do digital, todo conhecimento, todo realmente que você pode te ajudar, os assuntos. Então, também é bem interessante para você estar no dia de segunda-feira. E, novamente, né? E para você que não está inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, o link está na bio também, tem vários vídeos lá. Então, curta lá, compartilhe. E
para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas, tá? Essa é a minha missão. Lorena, novamente, gratidão pela sua presença, vocês que estão assistindo também, e que a gente possa, né, fazer o pouco, mas que esse pouco ela repercuta muito pela informação, pelo conhecimento. Tá bom? Então, gratidão, Lorena. Você quer falar alguma coisa em relação para a gente... Só concordando o que você falou, né? A questão que se a gente puder fazer a diferença, se a gente puder ajudar, a questão de botar em prática, se eu ouvir uma coisa e conseguir assimilar já é importante. E volto a frisar e a repetir. Toda live eu falo e toda live eu vou repetir. Se você conhece alguma mãezinha ou recém-mãezinha, gente, ajude essa mulher. Ajude esse ser em formação, tanto o bebê quanto essa mãe em formação. E vocês não sabem o quanto vocês vão fazer de bem para essa pessoa e para você mesmo. Porque quando você faz o bem, não é para o outro, é mostrando para o mundo quem você é. Sim, verdade. Então, Lorena, gratidão. Você que está assistindo também, gratidão. Né? Uma semana para todos, abençoada, que a gente possa colocar, né, os aprendizados em prática, que a gente possa vivenciar o nosso dia a dia de forma melhor. Tá? Esse é o convite que eu faço para cada um de vocês. Gratidão. Tchau, tchau, Lorena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.